eu comecei a guardar dinheiro cedo, logo no meu primeiro trabalho. E eu nunca ganhei muito bem, nesse período, mas mesmo ganhando pouco, eu fazia ter essa mentalidade e essa vontade de guardar, nem que fosse um pouco. Então eu comecei a guardar dinheiro muito jovem, e isso é o que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Porque muitas vezes eu acabei me perguntando se eu estava fazendo certo, como que eu estava lidando com isso ao longo do período, vendo outras coisas acontecer. E hoje eu consigo, depois de bastante tempo desse início, olhar para trás e poder responder essa pergunta aqui no vídeo para vocês. Eu deixei de fazer muita coisa na minha juventude e por um bom período depois também, por ter essa com certa convicção que eu queria guardar dinheiro, nem que fosse pouco, mas eu sabia que talvez no futuro isso ia me fazer bem, ia fazer alguma diferença. Então eu olhava os outros fazendo muitas coisas, coisas que eu deixei de fazer, e isso entrava na balança do que eu estava plantando, de certa forma, para o futuro e que eu não podia ver ainda. Então, vamos supor que é como se fosse uma planta que demora a crescer. A gente planta a semente embaixo da terra, rega, 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 e a gente demora, quase nunca vê ela germinar. Então, isso demora para ela crescer, para ela começar a se mostrar ali algum resultado. E enquanto isso, a gente vai passando por muitas coisas na vida, vendo muitas coisas, pessoas próximas fazendo coisas diferentes que talvez a gente queria fazer, que a gente queria comprar, queria ter, e a gente vai tendo essas reflexões ao longo desse período que a gente vai decidindo isso desde cedo, ainda mais que a gente é jovem e tem uma cabeça ainda que não está muito bem formada no quesito influências, mentalidade, resiliência, experiências de vida, maturidade, e isso, de certa forma, pesa nesse lado quando a gente começa a se comparar também um pouco com os outros. A gente parece que está indo contra o normal, né? É aquele peixe diferente do cardume, aquela pessoa que faz diferente e que aparentemente não tem nenhum resultado diferente dos outros. Às vezes é motivo de chacota, de piada, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes isso entra no nosso interior e reverbera, a gente fica pensando realmente se a gente está fazendo aquilo certo, se aquilo vai levar em algum lugar e vale a pena passar por aquilo naquele momento em que a gente não tem a maturidade suficiente para avaliar aquilo. E também a gente fica com dúvida se a gente não está perdendo a nossa juventude, se esse período da nossa vida tão marcante que a gente passa, que a gente tem muita energia, tem muitas amizades, conhecidos, a gente fala e tem contato com muitas pessoas, e aquilo que a gente está fazendo vai ser algo certo dentro daquele período da nossa vida. Isso também bate muito quando a gente está passando por esse período. Qual é o peso emocional de guardar dinheiro desde cedo? A questão não é só guardar dinheiro, é sustentar ao longo do tempo essa decisão. Então, como eu falei, a gente vai passando por diversas situações, com pessoas, com ocasiões, com coisas que acontecem na nossa vida que nos faz repensar aquilo que a gente está fazendo e reavaliar se realmente é o caminho que a gente quer seguir, se a gente está tendo algum resultado que demora para acontecer e que a gente não visualiza naquele momento, e se vale a pena aquilo, né? Dentro do que a gente está passando, que está vivendo naquele momento. Então, por isso, é uma questão não só de decidir guardar dinheiro, mas também de sustentar essa decisão ao longo desses períodos que a gente passa por diversas ocasiões que nos faz ter esses pensamentos de reavaliar o que a gente está fazendo. A gente tem essa questão que eu comentei da comparação constante com outras pessoas. Hoje em dia, com a internet, isso acontece muito mais. Então, é importante ter esse cuidado com a comparação. É difícil não se comparar, mas acho que a gente pode tentar diminuir bastante isso com um controle que a gente faça do que a gente consome em relação a conteúdos, a amizades, a ocasiões que a gente se expõe para evitar que aconteça essa questão de comparação e que nos faça repensar aquilo que a gente está fazendo. Então é importante a gente cuidar das comparações que a gente faz, porque cada um
tem um universo diferente, tem uma vida diferente, tem ocasiões diferentes e tem mentalidades, que é o principal, diferente do que pensa e quer para sua vida naquele momento. Então é importante a gente avaliar e tentar encontrar, se a gente for se comparar com alguém, se comparar com pessoas que tenham a mesma mentalidade, que sirva de inspiração, não de simples comparação para avaliar se a gente está atrasado nesse quesito da nossa vida. Uma pergunta também que eu me faço até hoje e que estou respondendo nesse vídeo é se eu sinto alguma culpa por não ter aproveitado alguns mais momentos durante esse período da minha vida. E eu não sinto culpa nenhuma hoje, avaliando isso, pessoa mais velha, mais madura, mais experiente que eu tô hoje, comparado àquela época. Eu avalio que eu fiz o melhor que eu podia dentro das situações que eu estava inserido, e eu não sinto culpa nenhuma das ocasiões que eu evitei, das coisas que eu deixei de fazer por conta dessa questão de estar decidido e focado nessa mentalidade de juntar dinheiro e evitar gastos desnecessários ou que achava que naquela época não ia fazer sentido. E eu acho que isso casou bem hoje, olhando de fora e com um olhar diferente, mais tempo depois de passado por isso, e acredito que valeu a pena, não sinto culpa nenhuma do que eu deixei de fazer e do que eu fiz também em relação a gastos e deixar de gastar dinheiro. O que começou a mudar com o tempo é que, como eu falei, a gente rega essa planta e no início é difícil ver um resultado, mas ao longo do tempo ele vai começando a aparecer. E aí sim a gente começa a ter mais motivação, começa a ver um início de um resultado, de um progresso desse processo que a gente iniciou e já fazia algum tempo, né? Ainda mais começando com pouco, que é uma situação que eu juntei dinheiro, eu comecei a juntar dinheiro desde jovem, mas foi com uma parcela pequena em relação ao valor monetário, mas que era significativo para a relação que eu ganhava, já que eu não ganhava muito para aquela época. Então foi importante aquilo ao longo do tempo e começando a ter um resultado. E a partir disso a gente começar a perceber tudo que a gente repensou, reavaliou, ocasiões que nos fizeram pensar se a gente estava seguindo no caminho certo ou não, ver que aquilo fez sentido, começou a fazer mais sentido e por si só se mostrar um resultado e um caminho que a gente está seguindo, que a gente fez uma escolha certa. A partir desse momento, a gente começa a perceber que a gente começa a ter uma tranquilidade maior com imprevistos, para a gente ter uma questão de uma reserva de emergência, de uma reserva de oportunidade, de a gente ter um valor, não que seja grande, mas que tenha um valor ali, que a gente pode contar com ele e que a gente sabe que está crescendo e que a gente está trabalhando nele há um bom tempo e começando a ter alguns resultados, ver uma movimentação acontecendo dessa planta que a gente plantou a semente e começou a nascer um galinho ali, nem que seja pequeno. Então isso é uma coisa que nos dá, como eu comentei, muita tranquilidade, paz, a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente não precisa passar nenhum tipo de sufoco financeiro por conta de falta de dinheiro, e sim é só uma questão de tirar dinheiro de alguma coisa que a gente separou, por um imprevisto, por uma reserva de emergência, por uma ocasião que a gente não estava esperando. Então a gente está sempre preparado para algum imprevisto, sem ser surpreendido na questão de falta de dinheiro. A surpresa do inesperado vai acontecer, mas a gente sabe que a gente separou algum dinheiro para lidar com isso sem nenhum imprevisto em relação ao salário que a gente está ganhando, alguma coisa fora da nossa orçamentação mensal ali do nosso custo. Isso também gera pra gente uma questão de aprendizado, onde a gente começa a evoluir na questão de segurar esses impulsos, repensar nossas vontades e escolher tudo antes de gastar. Isso a gente já começa a fazer desde o início, quando a gente começa. Mas cada vez mais isso vai se enraizando e evoluindo e criando mais experiência dentro de nós em relação ao que vale realmente a pena o nosso gasto e o que não vale a pena seguir o plano, esperar e manter aquele foco na mentalidade de guardar dinheiro. Então, guardar dinheiro desde jovem é um sacrifício ou é uma liberdade? Eu diria que é os dois ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente se sacrifica de certa forma, deixando de fazer coisas que a gente quer, deixando de sair com amizades que a gente tem, relacionamentos, a gente deixa de fazer algumas coisas para ter uma liberdade futura que a gente ainda não vê com muita clareza. É simplesmente uma leve esperança, um leve ideal que a gente tem para o futuro, pensando que aquela atitude que a gente está começando a tomar naquele momento vai gerar um fruto, vai gerar algo, uma consequência positiva na nossa vida
a um período mais para médio e longo prazo. Então, sim, o sacrifício acontece, mas é um sacrifício que eu posso dizer que a gente pode controlar. A gente pode deixar de fazer algumas coisas que vão levar uma parcela grande do nosso dinheiro para tentar transformar elas em algo mais próximo à nossa realidade, que a gente não gaste tanto, mas que a gente consiga ainda aproveitar com as mesmas pessoas que a gente tem à vontade, e etc. Ou, como no meu caso, eu passava períodos. Então, eu tinha alguns períodos que eu passava simplesmente focado nessa mentalidade de juntar dinheiro e na esperança dessa futuro melhor, sem viver tanto o presente naquele momento, naquele período. E em alguns momentos eu me dava o luxo de ter algum gasto maior, de ter a realização de alguma vontade que eu tinha em pontos específicos dessa jornada, daquele ano que eu estava passando. Então, eu considero que dá para ser um misto dessas duas coisas, ou a gente tenta fazer algo mais diluído pelo período, mas com coisas bem mais leves, ou a gente se sacrifica, né? Deixa essas vontades dentro de nós por um período mais longo, mas aplicando de uma forma mais rígida a questão do guardar dinheiro, tentar reduzir custos, etc. Para em algum momento a gente ter uma pontuação, uma recompensa maior que a gente dá para si mesmo, para perceber que vale a pena aquilo e a gente ter um prazer ali naquele momento, aquela vontade que a gente tem. Mas hoje, avaliando essa situação, eu posso dizer que é perceptível a liberdade que essa escolha do Gabriel do passado fez quando era jovem. Hoje, vamos dizer assim, 16 anos depois de quando eu comecei, posso dizer que isso me deu muito mais liberdade. Eu não tô no ponto que eu queria estar, mas eu tô num ponto e eu agradeço muito por estar hoje, por eu ter iniciado lá no passado. Não só a questão do dinheiro, porque até a junta, quando é jovem, não é muito dinheiro, mas o pouco ajuda ao longo do tempo, ele vai trabalhando nos juros compostos, mas principalmente a mentalidade que a gente constrói nesse período. E eu vejo o dinheiro simplesmente muito mais com olhos de liberdade do que de ostentação. Eu amadureci, aprendi que eu não me preocupo com o que os outros pensam sobre mim, eu me preocupo com como eu me sinto comigo mesmo e como eu vejo a minha questão financeira dentro do meu olhar de vida, da minha posição em estar vivenciando aquilo, né? E passando por essa construção. Então eu considero que a liberdade de escolher as coisas é muito maior do que a de ostentar. Então a gente ter liberdade de poder escolher se eu sou uma pessoa autônoma um período sem trabalhar, se eu sou um empresário uma época de férias ou investir na empresa, no meu caso que eu sou concursado, sou servidor público, ter essa tranquilidade de saber que eu tenho uma reserva de emergência, que eu consigo manter a longo prazo esse plano, eu tenho uma previsibilidade, então isso é muito bom. O que eu faria igual e o que eu faria diferente, avaliando hoje isso? Com certeza, o que eu faria não igual, mas tentaria fazer até mais cedo ainda, é essa questão da mentalidade. Juntar dinheiro desde cedo é difícil porque primeiro a gente precisa ganhar dinheiro. Então, se a gente é muito jovem, eu comecei a trabalhar lá com meus 18 anos, 17, 18 anos, então foi esse período que eu comecei a minha jornada financeira, a guardar o pouco que eu ganhava. Mas se alguém tiver a oportunidade de começar a trabalhar antes e ganhar dinheiro antes, com certeza eu indico que, e eu faria também, juntar esse dinheiro desde cedo, não importa o quanto valor, separaria uma parte, e principalmente, e eu acho que é o que mais vai fazer diferença quanto mais jovem a gente iniciar, é esse estudo, esse conhecimento para a gente construir essa mentalidade de quem deixa de viver algumas coisas no presente para poder vivenciar algo ainda melhor no futuro. É quem está disposto a deixar o prazer imediato do agora para viver algo mais duradouro no futuro, um prazer mais calmo e pacífico com o nosso próprio dinheiro. Saber que o gasto que a gente teria hoje vai gerar um baque financeiro muito grande na nossa vida, naquilo que a gente quer, mas que no futuro, esse mesmo valor, mesmo que reposto pela inflação, etc., vai ser uma parcela muito menor do nosso patrimônio, do nosso custo, para fazer aquela aquisição. Então a gente vai poder curtir ela de uma maneira mais tranquila, sabendo que aquilo não vai interferir na nossa jornada financeira.
Eu estudaria bastante sobre investimentos também, nesse período, além da mentalidade. Eu acredito que a mentalidade é mais importante ainda no início, investimentos depois. E mesmo nesse período que eu fui 8 ou 80, que eu me sacrificava bastante por um tempo e me dava algum luxo pontual em algum período, eu também não sei se mudaria isso. Não acredito que isso me faria mudar alguma coisa, se eu faria algo diferente em relação a isso. Então, se fosse algo mais diluído, tem coisas mais caras pontuais, ou uma coisa mais... vou passar por um deserto por um período, depois vou encontrar um oásis ali, um ponto de refúgio, para depois continuar essa jornada no deserto depois. Eu, particularmente, tenho essa personalidade de ser mais focado num período e depois dar uma relaxada. Então, acho que isso combinou comigo. Não sei se faria diferente, talvez manteria. Então, o que eu queria deixar pontuado para vocês é que, principalmente, guardar dinheiro, pensar a longo prazo, pensar no futuro, não é sobre números de maneira inicial. Obviamente, dinheiro é um número, a gente busca números, a gente precisa de números quando a gente se planeja financeiramente, mas o que eu quero dizer, ele é, apesar de ser uma coisa muito importante, eu considero que não é o principal. Eu acho que o principal, o primeiro, ele está em segundo plano. O primeiro plano é a mentalidade. Então, a gente precisa focar, construir e edificar dentro de nós mesmos essa mentalidade, guardar dinheiro, e saber deixar de aproveitar e ter alguns prazeres agora para experienciar coisas ainda melhores no futuro e focar nessa construção de mentalidade que vai gerar essa tranquilidade do dinheiro, dos números junto. Porque não adianta a gente pensar em números, pensar em planos, em juros compostos, em prazos, achar que a gente construiu uma mentalidade se a gente não conseguir sustentar ela ao longo desses períodos longos da vida. Porque a construção patrimonial, questão do dinheiro, tanto quando a gente é jovem, quanto ao longo do período, a gente vai passar por diversas tentações de gastar aquele dinheiro com alguma coisa, de fazer alguma coisa. A gente sempre vai achar pessoas nos dizendo coisas para fazer, vendo pessoas fazendo coisas que a gente acha que é legal, sendo influenciado hoje em dia pela internet também. Então isso tem muito a ver com a mentalidade que a gente vai ter que construir para saber avaliar o que realmente vale a pena e o que não vale dentro da nosso projeto de construção a longo prazo. Então essa mentalidade, essa fortificação que a gente vai fazer na nossa mente vai ser para fazer um filtro, tudo que entra, para saber o que realmente vale a pena sair daquilo, dentro do nosso lado financeiro de gastos. Então, no final de tudo, hoje, eu posso dizer que sim, valeu muito a pena. Eu considero que sim, foi um sacrifício, mas juntamente com uma liberdade ao mesmo tempo. É que, na verdade, no início a gente vê muito mais o sacrifício que a gente passa, porque a gente vive o presente sempre. Mas eu gosto de dizer que hoje, o meu presente, na verdade, foi o meu futuro do passado. Então eu vivo o futuro do passado. O meu presente hoje é o futuro do passado do Gabriel, atrás. Então eu construí isso que eu vivo hoje. E eu vejo que todo o sacrifício que eu sentia muito mais, que eu percebia muito mais naquele momento, hoje eu sinto, na verdade, a liberdade que eu estava construindo ao mesmo tempo, mas que eu não percebia. Então eu vejo que vale muito a pena a gente guardar dinheiro desde jovem, a gente construir essa mentalidade, investimentos, conhecimento, fazer certos sacrifícios, porque o nosso eu do futuro com certeza vai agradecer. Isso eu posso dar certeza. Hoje eu percebo que valeu muito a pena e eu indico a todos fazer isso. Quero poder fazer isso com meus filhos também, poder perceber que a gente se preparar para o futuro vale muito a pena, porque a gente pode ainda viver o presente com certas condições restritas que a gente mesmo configura para nós mesmos, mas sabendo que o futuro vai ser algo muito melhor, que as nossas condições de restrição vão ser muito mais abrangentes e que a gente vai conseguir ter um guarda-chuva maior de coisas para fazer, mesmo com coisas restritivas no futuro, porque a gente vai ter construído isso ao longo do tempo. Então, os números sempre aparecem no futuro, mas ao longo do tempo, primeiro vem as escolhas que a gente pode ter, o tempo que a gente precisa passar e a paz que a gente constrói nessa questão financeira ao longo do período. Então eu acho que era isso que eu queria falar com vocês, galera. Eu queria que vocês comentassem aí quando que vocês começaram a juntar dinheiro, se vocês começaram muito jovem, mais tarde, qual é a mentalidade de vocês, o que vocês pensam hoje
sobre dinheiro, de quem já conseguiu juntar mais tarde, quem pensa hoje sobre dinheiro e começou a juntar não faz muito tempo. Porque eu posso dizer por experiência para vocês que sim, vale muito a pena. E nunca é tarde para a gente começar a juntar dinheiro. Apesar de estar dando esse exemplo, a gente sempre vai agradecer o nosso eu do passado por ter iniciado em algum, seja o momento que for. Então sempre vale a pena pensar no futuro, não interessa em que idade que a gente tá, porque a gente sempre vai agradecer o nosso eu do passado por ter iniciado essa jornada. O mais importante é a gente iniciar, não importa quando, porque no futuro vai valer muito a pena. Os juros compostos, o tempo, é o que mais vai fazer trabalhar esse nosso dinheiro quando a gente começa a juntar, a guardar, a investir no período de longo prazo. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, galera.